Vamos pegar a Bíblia Sagrada nas mãos e eu digo a vocês, não abram mão de ter a Bíblia Sagrada, o livro. Eu gosto de tecnologias, gosto, claro, com as minhas ressalvas de coisas tecnológicas, mas eu fico assim até chateado quando eu vejo os pastores usando o tablet em vez da Bíblia na hora da pregação. O tablet é bom, esse aqui é a minha pauta, tem tudo aqui, mas na hora da pregação, se o teu pastor não tem usado a Bíblia, fique assim preocupado, porque não tem nada melhor do que manusear a palavra de Deus. Nós vamos examinar as Escrituras. Eu quero começar com um pensamento. Você já parou para pensar, para ponderar, como que o Evangelho chegou no ocidente do mundo? Como o Evangelho chegou no Brasil? Bom, nós somos evangelizados por americanos e pelos europeus. O Evangelho veio da América, que veio da Europa e que veio do Oriente, da Ásia ou de Israel. Agora, como que o Evangelho chegou na Europa para chegar na América, para chegar no Brasil, chegar no continente africano? Você sabia que a porta de entrada do Evangelho foi uma cidade chamada Filipos? É isso que nós vamos ver hoje. Na verdade, tem algumas outras lições que eu quero tratar. Atos 16, do verso 9 até o verso 15. Atos 16, do 9 ao 15. A porta de entrada do Evangelho para a Europa, depois com o avanço dele, com o passar dos séculos, chegando na África, na América e depois no Brasil, se deu em Filipos, com o apóstolo Paulo. E eu não quero falar disso propriamente, ainda que eu quero que você tenha isso no seu pensamento, mas eu quero mostrar para você como que Deus nos conduz para a salvação, como Deus nos conduz para o sucesso, como Deus nos conduz para que os propósitos dele se cumpram. E ainda que isso tenha um viés espiritual muito forte, você pode usar esse aplicativo para todas as áreas da sua vida. Para as finanças, casamento, família, criação de filhos, para suas decisões do dia a dia. Por quê? Infelizmente hoje, as pessoas elas se movem, aquela sentença, siga o dinheiro. Aonde está o dinheiro, as pessoas estão indo. Às vezes até no meio evangélico. Esses pastores famosos, esses cantores famosos, eles vão cantar na sua igreja só se a sua igreja pagar. Eles vão cantar onde o cachê é mais alto. No espírito do cachorro, que vai onde a carne é melhor, onde o osso é maior. Essas pessoas que são as estrelas do mundo gospel se movem dessa maneira. E se eles fossem os arautos daqueles dias bíblicos, o Evangelho não tinha chegado até nós, porque eles não se movem pelo Espírito Santo. Olha o que está escrito, espero que você já tenha encontrado. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Paulo está ali, um homem de Deus, espiritual, sensível à direção divina, e ele tem essa visão. Um homem que pedia socorro. Ele deve ter ficado encucado uns dias, meu Deus, qual o significado disso? E Deus pode nos falar de várias maneiras. Deus nos toca, Deus nos traz uma percepção, um pensamento. A conclusão foi, vamos pregar o Evangelho. Veja que não é dinheiro, não é porque naquela região
Paulo vai ter conforto, não é porque ali ele vai ter um grande cachê, não. Ele sabe que ele tem que ir por causa de um propósito maior. Amados, a primeira lição está aqui. Nós sempre temos que nos mover pelo propósito maior. E qual é o propósito maior? É aquele que diz respeito à vontade de Deus. Era o Senhor dirigindo a Paulo. Era o Senhor conduzindo a vida de Paulo. E a minha vida? E a vida do Joel, do André, do Claudenir, do Jacques, do Cláudio, da Maria, da Teresa, da Joana? Será que ele não dirige? Será que Deus não dirige mais os seus filhos? Será que Deus não toma os seus filhos pela mão direita e os conduz no caminho? Será que as palavras do Salmos 32, verso 8, não são mais verdade nos dias de hoje? Deus não nos guia mais, Deus não nos ensina mais, Deus não nos instrui mais no caminho que nós devemos seguir? Será que nós estamos à deriva no mar revolto da vida, da existência, sem rumo, sem direção? Ou ainda Deus está nos dirigindo? Ou ainda Deus nos dá palavra, Deus nos dá entendimento, Deus nos dá percepção, Deus nos dá um testemunho interior e nós concluímos, concluindo que o Senhor nos chamava. A conclusão era clara, aquela era uma direção do Senhor, a qual foi atendida prontamente, verso 11, navegando de Troade, fomos correndo. Olha que são informações importantes. Deus dirigiu, Deus deu a direção, Deus deu o toque. Não demore. Deus mostrou o caminho, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias naquela cidade. Sim, segunda lição, entendeu o plano, a direção, o propósito, não deixa para amanhã. Já estamos, e para quem depois assiste essa mensagem gravada, já estamos no dia 4 de fevereiro de 2025. Você vai deixar para quando a decisão? Para quando? Você vai protelar a decisão que você sabe que tem que tomar para quando? Tem gente que é assim, sabe já o que tem que fazer e não faz. Ah, pastor, mas veja os riscos. Não tem que olhar para risco. Aquele que olha para o vento, está escrito, nunca semeará. Se você olhar para o vento, você não faz nada. Se você ficar olhando para as nuvens, vai chover. Tá igual aquela história. O rapaz foi para trabalhar, ele foi contratado para trabalhar no campo. O André deve saber dessa história. E aí ele chegou, olhou aquela relva toda, olhou, ficou assim uma hora olhando, falando, não vai dar para trabalhar não. Aí ele voltou para a pessoa lá que contratou ele e falou, olha, está muito alto para roçar, está muito baixo, tá muito alto para carpir, está muito baixo para roçar e está muito molhado para queimar. Tem gente que é assim, só vê a desculpa. Para carpir, o mato estava muito alto, a enxada não ia conseguir. Para roçar, estava muito baixo. E para colocar fogo, pelo menos jogar fogo, né? O fogo era só acender um palito. Falando, não vai dar também, porque está meio úmida assim a palha, não vai dar também. Ô preguiçoso, ô medroso. Será que eu não estou falando aí com o senhor medroso? Com a senhora preocupada? Com o senhor frouxo? Com a senhora deixa tudo para amanhã? Pode ser que sim. Nós fomos correndo, a Bíblia diz. Chegamos no outro dia na tal cidade, no outro dia já chegamos lá na outra cidade, no outro já estávamos em Filipos, já estávamos ali, como eu disse, a porta da Europa, hoje ali a região da Grécia, dali só subir, já tem o leste europeu, dali depois eles foram para outras partes.
Aí no versículo 3, no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ficaram ali, sabe, sentindo a atmosfera. Às vezes é bom a gente sentir a atmosfera, colocar os nossos pés naquele princípio de Josué, onde você põe a planta dos seus pés, Deus te dá. E aí eles começaram, vamos fazer o seguinte, Paulo, Timóteo, Silvano, aquela turma ali que andava com o apóstolo Paulo, Lucas também, que é quem escreve o livro de Atos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus, vamos pedir direção. E é tão bom quando a gente tem pessoas para orar com a gente. Você tem pessoas que oram? Você tem amigo de futebol, nada contra, o problema é seu. Você tem amigo de passeio, você tem amigo do shopping, você tem um amigo do teatro, você tem amigo do show, você tem o amigo do happy hour, você tem o amigo do churrasco, você tem o amigo da fofoca, você tem um amigo de tudo, menos o da oração. Você tem gente com quem você se reúne para tudo, até para fazer o que não presta. Tem a turminha do baseado, estou falando, eu sei que esse programa é um programa público, aberto, na TV, nas redes sociais, tem gente me assistindo agora, você tem a turma do baseado, você tem a turma da maconha, você tem a turma do prostíbulo, você não tem pessoas que te levem para a oração. Veja, julgamos, um olhou para a cara do outro e falou assim, gente, nós estamos aqui por uma direção de Deus, nós demos esse passo na direção de Deus, nós concluímos que foi Deus que nos deu essa direção. Deus deu a visão a Paulo, e veja, às vezes Deus dá a direção a alguém, e os outros vão seguindo ali, porque sabe que aquele homem é um homem de Deus. Outra lição, veja, são várias lições, veja, esteja perto dos homens de Deus, dos homens que Deus fala, com quem Deus se revela. E aí um olhou para a cara do outro e falou, gente, vamos orar. Vamos entender mais essa missão, esse propósito. Vamos saber mais o que Deus quer. Isso é uma conversa, por exemplo, que tem que existir no meio do casal, entre a família. O marido falar para a esposa, amor, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Nós estamos agora assim passando por algumas dificuldades, mas vamos orar a Deus. Vamos saber o que Deus quer do nosso casamento agora. Dessa nova fase da nossa vida. A nossa filha agora vai se casar, o nosso filho agora entrou na faculdade, hoje até casou, foi embora de casa, agora nós estamos sozinhos. Vamos orar para saber o que Deus quer de nós. Você que se aposentou, já criou filhos, já foram embora, será que Deus não quer alguma coisa de vocês? Não, nessa nova fase, nessa nova dispensação da vida de vocês? No dia de sábado, saímos fora das portas, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Vamos buscar Deus, assentar ali, aí encontraram algumas mulheres. Aí eles, vamos pregar para essas mulheres? Veja uma coisa, às vezes, meio sem pretensão, mas com a pretensão de Deus, porque Deus está dirigindo tudo, e esses homens estão seguindo o comando de Deus. De repente, as coisas começam a fluir, começam a dar certo. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja, Paulo vai lá por uma direção de Deus, a Lídia vai lá também por uma direção de Deus, e existe uma conexão de pessoas obedientes a Deus, que se encontram para propósitos eternos. Lembra que eu falei mais cedo? O Evangelho chegou no ocidente do mundo, e para ele chegar aqui, 2000 anos depois, ele passou por essa porta. E eu quero destacar esses dois personagens. Paulo, que teve a visão, que foi até Filipos, e Lídia, que foi naquele dia, na beira do rio, ouvir o homem de Deus pregar a palavra. Porque
Ela foi batizada, leu 15 comigo, ela e a sua casa, e nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. A primeira igreja cristã no ocidente do mundo foi em Filipos, na Grécia. E foi estabelecida na casa de uma mulher vendedora de púrpura, dirigida por Deus, que foi evangelizada e batizada por um homem chamado Paulo, dirigido por Deus. As coisas mais maravilhosas que acontecem quando pessoas são dirigidas por Deus. Quer ser dirigido por Deus? Quer ser conduzido pelo Senhor? Quer, senhora, que Deus lhe encaminhe no melhor caminho possível? Seja sensível a Deus. Deus vai te colocar com pessoas maravilhosas. Como eu falei mais cedo, desde questões espirituais a questões da vida material, você sempre estará cercado de pessoas boas. Mas veja, direção de Deus, Espírito Santo, viu as palavras-chave? Oração, propósito. É isso que você precisa. Deus te abençoe. Que o Senhor te conduza, me conduza, nos conduza e nos coloque em meio às pessoas boas nessa existência. Amém?